E há pouco nós falamos aqui, a respeito dos planos de saúde. As reclamações por cancelamento ou suspensão de planos de saúde coletivo por adesão dispararam e tiveram um aumento de 54% no último trimestre de 2023. E para falar sobre esse assunto, eu converso agora com o advogado Pedro Calhato, especialista em Direito da Saúde e Direito do Consumidor. Boa noite, Pedro. Muito obrigado pela sua participação aqui com a gente no RF News. Boa noite, Tatiana. É um prazer participar. Boa noite a todos do RF News. Pedro, qual que é a principal razão por trás do aumento dos 54% aí dessas reclamações que são relacionadas à suspensão de contrato dos planos de saúde no último trimestre de 2023? Tatiana, acho que é importante primeiro salientar que esse aumento está acontecendo, esse aumento no cancelamento de planos, está acontecendo nos planos chamados coletivos por adesão, que são aqueles planos contratados através de associações de classe, como entidades de classe, conselhos de classe, sindicatos, como, por exemplo, a OAB, o CREA e o CRM. Esses planos, originalmente, eles têm como característica que a pessoa faça a contratação da operadora de saúde através dessa entidade, dessa instituição. Isso é uma condição sine qua non que deve permanecer até o final do plano. O que tem acontecido é que as operadoras de plano de saúde têm feito uma espécie de varredura na situação dos planos contratados e têm percebido e têm identificado alguns planos como esses, nos quais a pessoa ou as pessoas, os segurados, perderam o vínculo que eles tinham com a associação de classe originalmente utilizada para a contratação do plano. E aí, nessas situações, as operadoras de planos de saúde, elas estão contactando e notificando os segurados sobre a rescisão dos planos, dos contratos. Isso é uma atitude altamente questionável, porque muitas vezes esse vínculo que os segurados têm com os planos, com as instituições, associações de classe, ele já foi perdido há muitos anos, e somente agora as operadoras de planos de saúde perceberam a situação e estão tentando o cancelamento dos planos com base nessa situação. Outro problema que tem acontecido é que muitas das pessoas, dos segurados, estão realizando tratamentos médicos, como quimioterapia, internações hospitalares, domiciliares, e nessas situações, os planos também não podem ser cancelados assim, imediatamente, mesmo com aviso prévio. O que acontece é que nessas situações, a própria ANS orienta que se aguarde a alta do paciente, o final do tratamento que o segurado está realizando, para que a operadora possa, aí sim, se ela assim quiser, se desejar, realizar o cancelamento do plano. E me diz, quais são os direitos desses clientes? Perfeito. Bom, a pessoa que for surpreendida por uma nota de cancelamento, um aviso de rescisão de um contrato de plano de saúde, por iniciativa da operadora, ela precisa, primeiro, entender qual é a razão, se é um cancelamento motivado ou imotivado. Se for motivado, como é o caso desse que eu falei, que eu mencionei, em relação à perda do vínculo do segurado com uma associação de classe, com o sindicato, ele precisa primeiro verificar e pode questionar se isso realmente é uma situação que pode caracterizar a rescisão contratual. Quando há uma situação que já dura muitos anos e a operadora do plano de saúde deveria ter conhecimento e não tomou nenhuma atitude, ela não pode, 4, 5 anos depois que a pessoa perdeu o vínculo da associação com o seu sindicato, querer realizar o cancelamento do plano com base nisso. Ainda, ademais, se o paciente, o segurado, estiver realizando qualquer tratamento de saúde mais específico, como eu mencionei a quimioterapia ou uma internação hospitalar, o plano não pode ser cancelado pela operadora sem que antes o paciente receba a alta ou conclua esse tratamento que ele está realizando. Caso ele se depare, uma pessoa, um cidadão, se depare em uma situação como essa,
ele se sinta lesado por uma atitude abusiva, uma atitude questionável como essa, ele deve procurar o seu advogado para contra-notificar ou até mesmo judicializar a questão, se for o caso, se for necessário. Entendi, Pedro. Muito obrigado pelos seus esclarecimentos, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente no RF News. Uma excelente noite para você. Tatiana, eu que agradeço, estou sempre à disposição. Uma excelente noite para todos. Obrigada.